Fala galera, aqui é a professora Jéssica para mais uma aula de Química e o assunto de hoje é reconhecimento de funções orgânicas. Bora lá? Galera, para início de conversa, é extremamente importante que você entenda esse conteúdo. Por quê, Jéssica? Porque toda prova que tem química tende a ter orgânica. E toda prova de orgânica, de uma forma ou de outra, as questões elas te cobram que você tenha esse entendimento de funções orgânicas. Então é extremamente importante, porque vai cair muito essa ideia em Enem, cai muito essa ideia nos vestibulares, ou até mesmo outras provas aí que você for fazer ao longo da sua vida que tenha química. Mas enfim, a gente já sabe que é importante. Galera, é o seguinte, o que acontece? Quando a gente começa a estudar química orgânica, um dos primeiros grupos que a gente estuda ali são os grupos dos hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? Só para te relembrar a ideia aí. Hidrocarboneto é um composto que só tem carbono e hidrogênio. Então você olha a cadeia carbônica, o que tem nela? CH, CH, CH. Então só tem carbono e hidrogênio. Só que como o mundo não é flores, como a vida não é flores, existem outros compostos aí na orgânica. O tanto que existem compostos que têm oxigênio, existem compostos que têm nitrogênio, provavelmente vocês já viram, mas eles não são hidrocarbonetos. E se eles não são hidrocarbonetos, eles são o quê? Eles são alguns desses que eu botei aqui no quadro, que eu vou te falar agora. E nessa aula, eu vou te ensinar então olhar para uma cadeia e falar assim, olha, isso aqui é um éter, essa cadeia carbônica aqui tem um éter, tem um álcool, tem uma amina, tem uma amida. Nessa aula você vai aprender a reconhecer que função orgânica se trata ali. Jéssica, como é que eu nomeio um álcool? Como é que eu nomeio um enol? Você não vai aprender a nomear aqui, você vai aprender a identificar. Porque primeiro você precisa saber identificar que tipo de grupo funcional eu estou falando, para depois ir para parte de nomear esses compostos. Então vamos lá. Primeira ideia que eu preciso dar para vocês aqui, a gente vai aprender os compostos que são oxigenados. Então as funções orgânicas oxigenadas. Jéssica, por que oxigenada? Porque tem oxigênio. Então todas essas funções orgânicas aqui são funções oxigenadas, que têm oxigênio. E aí o primeiro deles aqui são os álcoois, ou álcool, função álcoois. Existem algumas pronúncias diferentes. Jéssica, qual que é a característica? Como é que eu olho para uma cadeia e sei que tem um álcool? Tem isso aqui na cadeia. Essa é a característica do álcool. Tem uma hidroxila. O nome disso aqui, desse OH, é hidroxila e é importante que você saiba. Então, se não tiver um grupo hidroxila, e é importante te explicar que esse grupo hidroxila tem que estar num carbono saturado. Jéssica, o que é um carbono saturado? Um carbono só faz ligação simples. Eu poderia falar também que é um carbono sp3. Jéssica, o que é sp3? Que só faz ligação simples. Então, esse carbono que está ligado nele tem que ser saturado. Jéssica, só vai vir nas pontas? Não, gente, poderia estar aqui embaixo, aqui, ó. Esse OH não mudaria. O fato é que para ser álcool, essa hidroxila tem que estar ligada num carbono saturado, senão não é álcool. Ok, Jéssica, e quando a hidroxila está ligada num carbono que não é saturado? E pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Se a hidroxila estiver ligado num carbono que seja insaturado, ou seja, um carbono que esteja fazendo dupla ou tripla, isso não chama álcool. Jéssica, mas tem aqui ó, uma hidroxila e está ligado num carbono insaturado. E aí, se estiver ligado num carbono insaturado, não é mais álcool, é enol. Muito cuidado com isso. A galera erra muito essa ideia. Não confunda álcool com enol. Jéssica, mas esse álcool aqui, onde é que eu encontro? O etanol que a gente abastece, gente, isso aqui ó, é um etanol. Isso aqui é a estrutura aqui do etanol que a gente coloca lá no nosso carro para andar. Então, é achado aí. Então, basicamente, tem que ter a hidroxila ligada no carbono saturado. Se o carbono for insaturado, não é álcool, mas é enol. E ainda tem uma terceira variação aí dessa hidroxila que você precisa ficar atento. Se a hidroxila, que é o OH, tiver ligado num anel aromático, o que é anel aromático? Isso aqui.
Isso aqui é um anel aromático. Exatamente esse desenho. Então, se a hidroxila estiver ligada num anel aromático, se trata de um fenol. Olha as três, presta atenção nisso. Hidroxila, hidroxila, hidroxila. Só que aqui a hidroxila está no carbono saturado, aqui a hidroxila está no carbono insaturado e aqui a hidroxila está num anel aromático. Muito cuidado. Eu também posso representar anel aromático assim, ó. Não se esqueça, isso aqui também é um fenol. Jéssica, se tiver só duas aqui, só duas duplas, é um anel aromático? Não, para ser anel aromático tem que ser 3 duplas alternadas. Aí vira um fenol. Então, muito cuidado com esses 3 tipos aqui, que costumam pegar a galera bastante. Quarto grupo funcional que eu quero mostrar para vocês é a cetona. Então, o que acontece? O que caracteriza a cetona? Galera, tem que ter um carbono que está entre 2 e esse carbono tem que estar fazendo uma dupla O. Tem que ter essa dupla O aqui que a gente chama de carbonila. Então, o que acontece? Se não tiver isso aqui, ó, um carbono no meio de 2, com uma dupla oxigênio, não é cetona. Jéssica, então toda vez que eu olhar para uma cadeia e tiver um carbono no meio, com uma dupla O para cima, é uma cetona? Sim. Então, viu isso? É uma cetona. Se tiver uma carbonila assim, desse jeito, 2 carbonos do lado, é uma cetona. Jéssica, só pode ter 2? Não, gente, pode ter vários carbonos para lá, para cá, ramificação. Pode ter várias coisas aqui. Mas isso aqui caracteriza o grupo funcional cetona. É essa carbonila aqui que caracteriza o grupo funcional cetona. Jéssica, mas a acetona que eu uso lá para tirar os esmaltes é do grupo cetona ou é impressão minha? Gente, a acetona é do grupo funcional cetona. Inclusive, o nome dela, nomeando pela nomenclatura da IUPAC, é propanona, metetprop. Tem 3 carbonos, né? Basicamente isso aqui é a propanona. Então, propanona é acetona, é o que a gente usa, por exemplo, para tirar aí os esmaltes das unhas. Então, a acetona é da função orgânica cetona, é um composto da função orgânica cetona. Então, o que caracteriza? Você olhou para uma cadeia, se viu isso aqui, se trata do grupo funcional cetona. Então, fique atentos. Tá vendo que cada grupo funcional tem um marco? Você olha e fala, isso aqui é um álcool, por quê? Uma hidroxila ligada no carbono saturado. Isso aqui é uma cetona por quê? Porque tem uma carbonila, um carbono com dupla O no meio de 2 é uma cetona. Então, isso aqui identifica o grupo funcional. Então, por que eu olho para um grupo e falo que ele é hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. Por que eu olho para uma cetona e sei que ela é cetona? Porque tem essa configuração aqui. Então, fiquem atentos. Ok, Jéssica, acabou por aí? Não, gente, não acabou por aí. Eu vou mostrar mais 4 grupos oxigenados aqui. Então, quinto grupo aqui oxigenado é o grupo dos aldeídos. Jéssica, o que é o grupo do aldeído? Qual que é a característica? Como é que eu sei se é um aldeído? Como que eu olho e sei se é um aldeído? Isso aqui, gente, vai te falar que é um aldeído. Se a gente for olhar, é uma carbonila também, um carbono dupla O, só que isso vai vir na ponta. E aí é uma carbonila ligada com hidrogênio. Então, isso aqui vem na ponta da cadeia, não vem no meio da cadeia, vem na ponta da cadeia. Jéssica, poderia ser de cá também? Poderia, mas ela vem só nas pontas. Então, isso, se você vê isso, um carbono dupla O simples H, é um aldeído. E lembrando, gente, que o aldeído, ele pode ser representado, essa parte da função pode ser representado por isso aqui. Jéssica, como assim? Isso aqui poderia ser representado assim, ó. CH2, CHO. Só isso, Jéssica? Só, e você, como entendedor de orgânica, saberia que isso é um aldeído por conta dessa terminação. Então, olhou para uma cadeia, viu isso, ou viu isso aqui na ponta, se trata aí de um aldeído, uma carbonila ligada a um hidrogênio. Então, basicamente isso identifica aí o aldeído. Jéssica, e aí um exemplo de aldeído? Por exemplo, o formol que a gente usa, por exemplo, aí para alisar os cabelos, que tem nas progressivas, aí é um exemplo aí de aldeído que é muito utilizado.
Sexto grupo funcional, ácido carboxílico. E ele é muito parecido com o aldeído. Olha aqui o grupo funcional ácido carboxílico. Jéssica, só vai vir na ponta de lá? Não, pode vir na ponta de cá também. O fato é que se você vê, eu risquei aqui, gente, mas aqui é uma dupla. Então, se você vê na cadeia aqui, ó, uma carbonila, que é C-O, com OH, se trata de um ácido carboxílico. Olha o que mudou daqui para cá. Aqui era um H embaixo, aqui agora é um OH. Então, se você vê uma carbonila ligada a um OH, se trata de um ácido carboxílico. E aí, muito cuidado para não confundir aqui os dois, que são muito parecidos. E uma coisa importante também é que isso pode ser representado dessas duas formas aqui, ó. CO2H e COOH. Então, isso aqui poderia ser representado assim, ó. CH3, CH2, COH, isso aqui. Então, se você vê isso aqui, é um ácido carboxílico. E também assim, ó. CH3, CH2, CO2H. Então, essas três formas se trata de um ácido carboxílico e você tem que ficar atento às três formas. Jéssica, um ácido carboxílico conhecido. O ácido acético, o principal componente do vinagre, é aqui um ácido carboxílico. Então, se a gente for olhar, gente, as composições do dia a dia aí que são parte aqui dessas funções orgânicas, a gente vai se cansar de falar exemplos. Então, mas essa é a ideia aí. Sétimo grupo funcional, e lembrando que a gente está falando dos grupos funcionais oxigenados, os que têm oxigênio. Sétimo grupo funcional é o grupo dos éteres. E o que é o grupo do éter? Galera, um éter é um composto que tem um oxigênio no meio de dois carbonos. Então, se você vê um oxigênio, no caso aqui ele é um heteroátomo, né? Um oxigênio, a cadeia que se torna heterogênea. Então, se você vê um heteroátomo aqui no meio de dois carbonos, um oxigênio no meio de dois carbonos, se trata de uma cadeia, aqui um grupo funcional éter. Muito cuidado! Jéssica, mas a acetona lá não parece com a acetona? Não, o oxigênio tá para cima na acetona. No éter, o oxigênio está no meio de dois. Jéssica, pode ter 30 carbonos de um lado, 30 do outro? Pode, de modo que sua cadeia tem um oxigênio entre dois carbonos. Essa é a regra aqui. Então, a cadeia tem que ter um oxigênio entre dois carbonos. Essa é a característica do éter. E um exemplo de éter que é muito utilizado, existem éteres aí que são utilizados como anestésicos. Então, existem aí algumas classes de éteres que são usados como anestésico. Então, viu um oxigênio entre dois carbonos, se trata de um éter. E o último grupo funcional oxigenado, ainda tem o nitrogenado, segura aí. O último grupo funcional oxigenado que eu quero falar com vocês é o éster. Muito cuidado. O que é um éster? A característica dele é isso aqui, ó. Ó. O que acontece aqui, galera? Ele parece muito, se a gente for olhar aqui, ó, ele parece muito o aldeído, parece muito o ácido carboxílico. Só que o que acontece? Nesses dois casos aqui, a cadeia morre aqui. Nesse caso aqui é uma carbonila ligada a um oxigênio, só que a cadeia não morre nesse oxigênio, ela continua aqui, ó. Jéssica, quantos carbonos pode ter aqui? 30! Então, o que acontece? A cadeia ela não morre aqui. No ácido carboxílico ela morre aqui, no aldeído ela morre aqui. Agora, no éster não. No éster eu posso ir emendando carbono, 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 depois desse oxigênio aqui. Então, a característica aqui é uma carbonila ligada a um oxigênio, mas a cadeia não acaba, ela continua aqui embaixo. Então, essa é a característica aqui do éster. Galera, e agora? A gente acabou de ver os grupos oxigenados e agora eu quero te apresentar as funções orgânicas nitrogenadas. Galera, se as funções orgânicas oxigenadas eram aquelas que tinham oxigênio, as nitrogenadas são aquelas que têm nitrogênio. Oxigenadas, oxigênio, nitrogenadas, nitrogênio. Então, beleza. Primeiro grupo funcional que eu quero mostrar aqui para vocês é o grupo funcional das aminas. A amina é um grupo nitrogenado porque tem nitrogênio. E aí a amina é um composto que vem aí da amônia. O que é uma amônia? NH3. Então é o N com 3 hidrogênios. E o que é a amina? É uma amônia que perdeu o hidrogênio e no lugar do hidrogênio entrou carbono. Como assim, Jéssica? Eu não estou entendendo nada. Por exemplo, isso aqui, inclusive é importante a gente falar que existem 3 tipos aqui de amina. A amina primária,
amina secundária e amina terciária. O que é uma amina primária? É aquela que perdeu um hidrogênio. E aí, no lugar desse hidrogênio, entrou carbono. E é claro que, gente, eu coloquei só um carbono aqui, mas isso não significa que a cadeia vai ser um carbono só. No lugar desse hidrogênio aqui, pode entrar cadeias gigantes. Olha aqui, o que é uma amina secundária? É aquela que perdeu 2 hidrogênios e no lugar desses 2 hidrogênios entrou cadeia carbônica, entrou carbono. E aqui a amina terciária é aquela que não tem mais hidrogênio. No lugar dos hidrogênios entrou cadeia carbônica. Olha um exemplo aqui de amina. Olha aqui para vocês verem, NH2. Na hora que você vê esse NH2 aqui, você já desconfia que seja uma amina. Então olha para vocês verem, NH2 significa que era NH3 e perdeu um hidrogênio. E aí perdeu um hidrogênio para quem? Para o carbono. Agora o NH2 está ligado no carbono. Ela perdeu esse hidrogênio para se ligar nesse carbono. Então é uma amina, inclusive é uma amina primária. Por quê? Porque está ligado aqui em um carbono. E aí o que acontece? Olha aqui para vocês verem aqui o caso de uma amina secundária. Olha, um nitrogênio ligado só a um hidrogênio, ou seja, perdeu 2 hidrogênios para entrar no meio de uma cadeia carbônica aqui. Então, basicamente, a amina, se você vê foca na ideia da amônia. A amônia é o NH3. Se você vê no meio da cadeia ali alguma coisa, por exemplo, um NH2, um NH ou um nitrogênio sozinho no meio da cadeia ali, mas tratar aqui de uma amina, é uma amônia que perdeu os hidrogênios aqui. Jéssica, que compostos aí você pode me dar de exemplo de amina? O primeiro exemplo de amina que eu posso te dar é a anfetamina, que é uma droga sintética aí, é um tipo de substância que tem na sua composição ali um grupo funcional amina. Outra substância aí que eu posso te falar que é uma amina, se você olhar a estrutura, se trata de uma amina, é a dopamina, que é um neurotransmissor que está no nosso sistema nervoso. Então, é uma função orgânica extremamente importante. Você tem aí compostos que muito se conhece aí, que são aminas. Mas não só tem amina aqui de grupo nitrogenado, tem também a amida. Jéssica, o que é a amida, galera? A amida parece muito ácido carboxílico, parece muito aldeído. A amida é quando eu tenho uma carbonila ligada a um nitrogênio aqui, ó. E esse nitrogênio ele pode seguir cadeia lá também, ó. Aqui tá NH2, mas ele pode ter perdido aqui, ó, mais um hidrogênio, ficar só H e seguir cadeia para lá também. Poderia. Então, se você vê uma carbonila ligada no nitrogênio, seja ele NH2, seja ele aqui, ó, com mais cadeia para frente, não importa, mas se você vê, foca aqui na diferença. Tem que ter carbonila, ou seja, carbono dupla O ligado no nitrogênio. Aqui não tem carbonila. Aqui é um nitrogênio aqui, geralmente ou é NH2, ou é NH, ou é N sozinho, mas não está ligado em carbonila. Aqui o nitrogênio tem que estar ligado na carbonila. Então o nitrogênio ligado em carbonila é uma amida. Cuidado, amina e amida. E aí é claro que você pode ter aqui, ó, o NH2, ou pode ter um hidrogênio só, ou pode ter um nitrogênio sozinho. Então, basicamente, se você vê uma carbonila ligada no nitrogênio, se trata de uma amida. E o último grupo funcional que eu quero falar com vocês nessa aula é o grupo funcional das nitrilas. Jéssica, o que é um nitrila? Se você vê um carbono fazendo tripla ligação com nitrogênio, se trata de uma nitrila. Olha aqui para vocês verem essa cadeia, um carbono fazendo tripla ligação com nitrogênio, se trata aí de uma nitrila. Então, galera, basicamente esses são os 3 grupos funcionais nitrogenados importantes que você precisa saber. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Basicamente, nessa aula, eu queria que vocês entendessem o quê? Eu queria que você conseguisse olhar para uma cadeia e falar, ah, isso aqui é uma amina. Por quê? Porque tem um nitrogênio ligado lá no carbono.
Ah, isso aqui é uma amida. Por quê? Porque tem uma carbonila ligada no nitrogênio. Ah, isso aqui é uma nitrila. Por quê? Porque tem um carbono ligado, fazendo tripla ligação com o nitrogênio. Então, cada função orgânica tem uma característica. Então, essa aula foi para você reconhecer. Como assim, Jéssica? Você olhar para uma cadeia, mesmo ela sendo grande, porque as cadeias carbônicas, e é assim também que é cobrado nos vestibulares, eles te dão cadeias carbônicas grandes. E aí, geralmente, essas cadeias carbônicas grandes tem lá 2, 3, 4, 5 grupos funcionais. E a questão te pergunta, qual grupo funcional tem nessa cadeia? Então, você tem que ser capaz de olhar para uma cadeia grande que for, ou pequena, e saber de que grupo funcional se trata, que grupo funcional tem ali. Então, basicamente, Jéssica, como que eu vou lembrar disso tudo? Gente, se infelizmente isso aqui é muito decoreba. Você tem que lembrar o que faz, por exemplo, a amina ser amina, o que faz a amida ser amida, o que faz a nitrila ser nitrila, o que faz o éter ser éter. Então você tem que lembrar daquela partezinha que faz, aquela exclusividade que faz esse composto ser daquele grupo funcional. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, principalmente tenham entendido a aula de hoje. Se não entendeu, assista novamente. E se entendeu, é isso aí. Muito obrigada. Até a próxima.